Eu já comuniquei, eu já perguntei, eu aprendi a escutar, eu acolhi a minha criança. Agora, como é que eu previno tudo isso? Como é que eu faço para realmente facilitar, né, treinar a minha criança? Encorajamento. A quinta regra de ouro, sem dúvida, é o encorajar. Eu tenho que ter esse olhar de encorajamento da minha criança. Né, do enfrentar as coisas, de coragem, né? De transformar ela num protagonista das coisas que ela quer fazer, sabe? Então, é claro que é mais fácil a gente fazer pela criança. Sim. E quem de nós não está sempre atrasado hoje em dia? A gente está sempre correndo e às vezes, eu tenho que levantar e sair porque eu tenho um compromisso. Se eu acordo a minha criança perto, é óbvio que eu vou ter dificuldade. E eu falo por mim, sabe? Muitas vezes a minha filha, ela acorda, ela gosta de um carinho, ela vem caminhando para a cozinha, assim, senta no sofá, deita, sabe? Quando que a minha esposa, ela já levanta, já passando maquiagem, já correndo, sabe? São processos diferentes. Então eu tenho que me organizar, pensando no projeto da minha filha, e encorajar ela para que ela consiga fazer e me entregar, e entregar para o mundo aquilo que ela precisa entregar. E é legal a gente pensar que quando a gente fala em encorajar, o encorajamento é diferente de elogio. Não quer dizer que a gente precisa ficar elogiando a nossa criança para tudo, né? Porque o encorajamento, ele parte da valorização do processo que se levou para atingir o resultado. E não só do resultado, né? Porque quando a gente elogia uma criança, a gente diz, nossa, que lindo o teu desenho. Resultado. Né? A gente chegou no resultado. E olha como a gente faz isso e não se dá conta. Né? Então, a gente elogiou o resultado. Ah, que lindo o teu desenho. Mas a gente pode encorajar ela e dizer, por exemplo, nossa, como tu usou as cores de maneira bonita. Tu está falando do processo que ela levou até ali. Eu pedi para ela te contar, por exemplo. Nossa, o que tu imaginou quando tu desenhou esse desenho? Né? E aí, tu deve te sentir muito orgulhosa pelo desenho que tu conseguiu fazer. Exato. Né? Então, olha a diferença. Eu estou orgulhosa de ti. É o resultado que a criança está te apresentando. Que lindo o teu desenho. Tu deve te sentir orgulhosa pelo desenho que tu conseguiu fazer. Então, tu teve todo um processo para chegar no resultado. E esse processo, desde o sentar na mesa, pegar o lápis, pensar no que tu vai fazer, tudo isso é importante e fez parte do resultado final. Sim. E tudo isso precisa ser encorajado com a tua criança, né? Porque daí ela se sente animada a reproduzir e fazer isso mais vezes, né? Então é diferente a gente elogiar do encorajar, né? E o encorajar, ele traz na infância um resultado muito maior do que o simples elogio. O elogio parte do agradar o outro. É verdade. Né? É mais um massagear de égua, né? Agradar o outro. A minha mãe achou o desenho bonito, tá bem. Mas tu deve te sentir orgulhoso pelo esforço que tu teve para chegar até aqui. Então, a criança entende com essas simples ações que o chegar a atingir a um resultado é mérito dela e é para ela, não é para o outro, né? Ela não deve fazer as coisas para agradar o outro, mas para atingir sempre o melhor dela, chegar no melhor resultado dela. Tem a ver com ela, não tem a ver com o outro. Perfeito. Eu fico pensando assim, que de forma lúdica, nós temos uma ferramenta que a gente sempre apresenta, que é o poder do ainda. Sim. Né? Onde a gente, conforme a idade da tua criança, a gente pode até pegar um bonequinho do super-homem, colocar escrito ainda ali no peito dele e dizer, olha, o poder do ainda. Porque a criança, ela te traz isso, né? Ah, mas eu não sei fazer. Só um pouquinho. O poder do ainda. Tu não sabe fazer ainda. Ah, mas eu não consigo. Pera. E o nosso poder? E o poder do ainda? Ah, eu não consigo ainda. Quando tu coloca tudo que tu quer fazer, o que tu quer conseguir, o que tu quer saber, as coisas que tu precisa desenvolver dentro de um processo, sabe? O resultado está ali na frente. Sabe? Então, tu dizendo isso para tua criança, ela já vai começar a se empoderar mais uma vez, ela vai, através desse encorajamento, ela vai entender que aquilo depende dela, sabe? Porque se for só a entrega de um desenho, ela pode pegar um desenho pronto e dizer, olha só o que eu fiz para receber o elogio. Uhum. Ela pode pegar o desenho de uma outra criança e dizer que foi ela que fez. Porque o que ela quer de ti? Ela quer o teu, o teu retorno positivo sobre o que ela fez. Sim. Agora, se eu digo para ela, olha que bonito o tempo que tu dedicou, como tu fez, tudo isso vai fazer com que a criança entenda, sabe, que aquilo
não é a Camille agora está na onda de fazer bolos, né, a mãe dela, então ela é a doceira lá de casa, é ela agora, então ela está fazendo, cada semana ela para com uma receita, faz um bolo novo, e a gente sempre diz para ela, filha, que legal que tu parou, que tu pegou a farinha, que tu misturou tudo, o tempo que tu levou para fazer isso, a dedicação, sabe que eu fiquei orgulhoso? Porque eu vi a dedicação que tu está fazendo isso, eu vejo o brilho nos olhos dela, sim, sabe, e ela, no outro dia ela já acorda dizendo, papai, eu quero fazer um bolo. Por quê? Porque ela não é o bolo que eu quero dela, é o carinho que ela está fazendo, a dedicação que ela está fazendo, que torna aquilo especial. Sim. E quando ela vê que eu vejo isso, aí a mágica está aplicada. E ela não fica condicionada ao elogio, né? E tem muitos adultos que são assim hoje, né? Ficam condicionados sempre a fazer a tal ação para agradar o outro. Né? E quando a gente fala do encorajamento, quando a gente encoraja a nossa criança, tem a ver com isso, assim, ela não precisa fazer aquilo para agradar o outro, ela precisa fazer aquilo para agradar a si mesma, né? Porque ela precisa ser melhor do que ela mesma. E aí a gente também tem que entrar na questão da comparação, por exemplo, a gente está falando talvez com pais de bebês aqui, né? Como a gente fica comparando o nosso filho com outras crianças, né? Então, olha aqui, meu Deus, já tem 1 aninho e não tá caminhando, o filho da vizinha tem 8 meses e tá caminhando. Não, ele ainda não está caminhando, né? Mas ele vai caminhar dentro do tempo dele. Mas a gente precisa também trabalhar isso no pai ou na mãe, né? Porque a gente tem isso, e acreditem, essa comparação com outras crianças, o ser comparado aqui, ele traz também marcas negativas muito, muito, muito fortes e que ficam para a vida toda. Então, a pessoa que faz tudo para buscar ser melhor do que o outro, né? Para buscar agradar o outro. Então, é bem complicado, assim, quando a gente traz esse tipo de situação, tu pode dizer, caramba, não entendi, não, que bobagem isso aí, né? Tu elogiar o desenho da criança. A gente não tá dizendo que tu não pode dizer que tu gostou do desenho de vez em quando, né? Mas elogiar o processo que ela levou para a construção do desenho também é muito importante. Perfeito. E aí, galera, uma coisa que tem que ficar, assim, pegando tudo isso, condensando tudo isso, né, e principalmente falando de encorajamento, a gente quer que tu tenha o olhar do treinador, assim, sabe? Sim. Que tu seja o coach da tua criança. De que maneira que a gente está dizendo isso? Sabe quando tu tá andando pela rua e aí vocês estão grávidos, né? Quando tu estava grávida, quando a família estava toda ali naquela expectativa, começou a ver um monte de grávida na rua, todo lugar que tu ia parecia que as grávidas estavam te procurando, porque tinha um monte de gente grávida. Tem outro exemplo também que eu acho que acontece bastante, eu vou trocar de carro. Perfeito. Me interessei por um determinado carro, eu nunca vi o carro na rua. Foi eu me interessar por tal marca de carro, por um determinado modelo, a gente só enxerga ele na rua, né? E esse olhar que a gente tem que ter com os nossos filhos de treinamento. Imagina que você vai ir numa festa ou uma reunião de família, algo assim, e tu não conversou com a tua criança antes. Tu não explicou para ela, ou principalmente tudo aquilo que a gente falou anteriormente, tu não treinou a tua criança. E aí o treinamento que a gente fala de forma lúdica, tu encontrou maneiras de prepará-lo para aquele momento. E aí chega na hora, tu quer que ele cumprimente, tu quer que ele não corra, tu quer que ele se... uma série de regras que tu quer que ele haja de forma adequada, mas tu não preparou tua criança para isso. E aí naquele momento querer fazer isso é como apagar uma fogueira com um balde de gasolina. Verdade, é verdade. Sabe que eu tava lembrando, enquanto tu falava também, de uma situação que aconteceu comigo, com a minha filhada mais velha. Hoje ela tem 18 anos, acho que na época ela tinha uns 3, 4 mais ou menos. E ela tava comigo um dia, a gente saiu do trabalho, né, e tinha que passar no mercado, enfim, e ela foi conosco, e aí eu disse, olha, fiz toda uma combinação com ela, assim, disse, a gente vai no mercado e tu pode escolher apenas uma coisa no mercado. Aliás, é interessante, expliquei pra ela essa questão de que não era a nossa prioridades, porque quais eram as nossas prioridades no mercado. Então aqui esse parênteses é legal da gente também, é uma outra dica importante da gente dizer para os pais, que às vezes a gente diz não para a criança, que a gente não pode comprar determinada coisa para ele, mas daí no dia seguinte ou mesmo na hora seguinte a gente acaba comprando outras coisas, né? E a criança fica nessa confusão de por que não se tinha o dinheiro às vezes para comprar o que era importante para ela, mas tinha para outra coisa, né? Então
não é prioridade. Essa dica é legal, né? Não é a nossa prioridade. Anota aí. Isso. Aí expliquei então as prioridades para ela e aí a gente foi no mercado. Então ela foi sentada naqueles carrinhos de compra, que tem os carrinhos, né? De dirigir, então ela foi. Quando a gente passou no setor ali dos iogurtes e tudo mais, ela encontrou aqueles Yakults do Bob Esponja. O leite fermentado, aquele, né? E ela adorava aquilo, então ela queria o leite fermentado do Bob Esponja. Então a gente pegou a embalagenzinha, havia uns 6, assim, e ela foi segurando o caminho todo do mercado. A gente fez todas as compras. Quando a gente chegou no caixa para pagar, a gente passou naquela parte que tenha os caixas rápidos, que são para quem compra menos unidades. E era um caminho, assim, né? Então a gente tinha que percorrer aquele caminho e aí tinha de tudo, né? Chocolate, era brinquedo e não sei o que, tudo assim ao redor. E naquele caminho, ela encontrou um bichinho de pelúcia que ela queria, pequenininho assim. E ela queria o bichinho de pelúcia. Então ela pegou o bichinho de pelúcia, numa mão ela tinha o Yakult, na outra mão ela tinha o bichinho de pelúcia. E aí eu expliquei, lembra que a gente disse que a gente podia escolher uma coisa. Eu podia oferecer para ela os dois, eu podia comprar para ela os dois, mas eu mantive a minha palavra. Eu disse que ela podia escolher uma coisa, eu disse pra ela, então, tu escolhe, ou tu leva o bichinho de pelúcia, ou tu leva o Yakult. O bichinho de pelúcia era tipo assim, 10 vezes mais o valor do Yakult, né? Então, mas eu tinha dito pra ela que ela podia escolher uma coisa. Então ela ficou aquele caminho, parecia interminável, assim, até chegar no caixa. Ela tinha o bichinho na mão e o Yakult na outra. Então ela abraçava o bichinho e abraçava o Yakult. E aí começou a fazer todo aquele jogo, porque ela também já conhecia os meus pontos fracos, né? Momento da barganha, né? Isso. E daí ela choramingava e ela pedia, mais Dinda, mais Dinda. Ela dizia, e eu disse, não, lembra, é uma coisa, é uma coisa. No fim, daí a gente passou pelo caixa, ela escolheu o Yakult e levou, mas fez uma cena dando tchau pro bichinho de pelúcia, a lágrima escorrendo e mandando beijo e tudo mais. Por que eu contei toda essa história, né? Porque a gente falava pouco da questão do treinamento e é isso, a gente precisa preparar a nossa criança para o que vai acontecer. Eu meio que passei por quase todas as regras ali, né? Porque elas se conectam. Sim. Então, assim, passou pela comunicação, passou por acolher o sentimento, passou por explicar e preparar ela, né? Então, tudo isso a gente teve que fazer naquele momento. E é isso, né? É a gente olhar para essas dicas e essas ferramentas que a gente deu e que a gente trouxe hoje e tentar olhar para nossa realidade e encaixar dentro das nossas necessidades, né? E no momento do conflito, quando a gente tá naquela situação, opa, acessa lá esse conteúdo, né? Pensa no que a gente falou e tenta aplicar. Isso é lindo, porque na verdade o que a gente está querendo te dizer aqui e aí eu acho que uma das coisas mais importantes é tu te entender como o preparador da tua criança, né? Aquele que vai preparar para os momentos mais difíceis da vida, né? Eu escutando a Carol, o que me vem à mente? Olha a preparação que ela criou e o quanto esses momentos se refletem em muitos outros, né? No poder de decisão, na questão da escolha e tudo mais. Então, assim, eu espero que tenha anotado, né? Para te lembrar depois, para que tu possa acessar novamente adiante. Como eu te falei no começo, a gente memoriza melhor. Sim. Sem dúvida as coisas vão se fixar quando tu colocar ela em prática e não existe mágica, né? Sim. Isso é muito importante dizer, né, Carol? Não é assim, vou pegar uma coisa que eu vi hoje e amanhã eu vou usar e já amanhã vai dar tudo certo. Não, é um processo. Mas é um processo que quando ele se estabelece, aí é que a coisa acontece. Aí é que, né, se facilita a paternidade e está realmente potencializando a criança, que é aquilo que a gente vem defendendo há muito tempo. O legal, Grilo, é que fica fácil pra gente, né? Claro. Com o tempo, conforme a gente vai colocando em prática essas ferramentas, a gente acaba conseguindo aplicar elas com mais facilidade e a criança responde melhor também. Então, por isso que a gente diz que fica facilitada a nossa paternidade. É por conta disso, né? Porque a gente já não tem o ímpeto, assim, né, de resolver as coisas como a gente foi educado, porque daí a gente consegue acessar essas ferramentas e a criança responde melhor também. E como é gostoso, assim, quando alguém fala, nossa, como tua criança é educada. Isso dá uma aquecida no coração.